Então, nós temos trabalhado e orado e meditado e refletido sobre o desafio de viver uma vida aliançada, de viver uma vida na presença de Jesus, de viver uma vida aliançada não com os padrões nem os valores do mundo, mas uma vida aliançada com os padrões do Evangelho, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus. Nós queremos ser aquela geração que Romanos 8 diz que a criação aguarda, geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus que se manifestam é uma geração aliançada, é uma geração que sabe para que veio, por que está nessa terra. Na semana passada nós começamos a ministrar a necessidade de uma aliança com o que Jesus fez na nossa vida e com o que Jesus é na nossa vida. Nós ministramos aqui sobre Jesus como o sim e o amém para todas as promessas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, porque Ele é, por quantas são as promessas de Deus para nós, todas elas têm Jesus, o sim e o amém, por nosso intermédio. E a gente viu como é importante, na semana passada, como é importante que você possa entender essa conquista que Jesus fez em seu favor, entender essa possibilidade que se abre de Jesus ser o sim para todas as promessas. Às vezes a gente diz assim, não, o não eu já tenho, pois em Jesus você pode dizer, o sim eu já tenho o sim, eu já tenho a certeza de que Ele está comigo. Ele é o sim e Ele é o amém, é aquele que caminha junto, que está em concordância com as promessas de Deus, mas eu preciso me alinhar, eu preciso estar aliançado com isso, porque a Bíblia diz que é por nosso intermédio, ou seja, muitas vezes as promessas não se realizam e não se concretizam, porque nós não estamos alinhados. Não é porque Deus faz barganha, faz troca, mas é porque obediência gera bênção. Obediência gera bênção. E é sempre assim. Obediência abre possibilidades para que Deus realize o seu plano. E a partir daquela mensagem, eu quero daqui e nas próximas mensagens, trabalhar a necessidade de uma aliança profunda com Jesus. E hoje nós vamos perceber que a aliança com Jesus nos dá graça e vitória sobre o inferno. A aliança com Jesus nos dá graça e vitória sobre o inferno. E para isso eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém, irmãos? Pergunta para o teu irmão, está tudo bem por enquanto? Fala com ele, está tudo bem, irmão? Está vivo aí? Dá para dar um glória a Deus? Hein? Amém? Tem fome e sede da palavra de Deus? Amém ou não? Amém? Está pronto para receber o que Deus tem para você nessa noite? Amém? Então tá bom, me ajuda, vamos junto, vamos junto. Mateus capítulo 4 diz assim, Mateus 4 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale conosco através da palavra. Amém? Para a gente
entender o poder dessa aliança que nós temos com Jesus e perceber como que essa aliança nos ajuda e nos dá vitória sobre o inferno e sobre tudo aquilo que a gente se opõe às promessas de Deus na nossa vida, a gente precisa prestar atenção no que Jesus revela aqui para a gente. E é isso que nós queremos focar aqui. Como que a vida de Jesus, como que a aliança com Jesus deve inspirar a minha vida. Como que eu encontro em Jesus parâmetro, base, alicerce firme para viver uma vida nas promessas de Deus. Vencendo sobre o diabo, vencendo sobre o inferno, vencendo sobre as tentações, vencendo sobre tudo aquilo que me atrapalha. É interessante que, não sei se você sabe, mas diabo vem do grego que é diabolos, que é aquilo que divide. O diabo, ele está sempre focado em dividir, em separar, em confundir, em gerar impedimento para que você viva o propósito de Deus na sua vida. E Jesus também teve que enfrentar o diabo. Jesus também teve que enfrentar a oposição do inferno. E eu quero te dizer, diga para o teu irmão assim, se Jesus teve que enfrentar, você não tem como escapar desse embate. Fala com ele. Se Jesus teve que enfrentar, você também vai ter que enfrentar. Não tem como escapar. Tem que enfrentar. Você pode até fingir que não existe. Você pode até fingir que a luta não existe. Você pode dar o nome que você quiser para a luta. Mas é fato. Se eu quero viver as promessas de Deus, eu tenho que estar pronto para viver essas promessas como Jesus, vencendo o inferno. E aí, algumas coisas brotam para a gente. A primeira coisa é que, em Jesus, nós aprendemos que os desertos podem ser um canal de bênção para a nossa vida. Amém? Quem já passou por um deserto aqui? Quem já passou por um deserto? Quem está passando por um deserto? Não é? Presta atenção que Mateus 4 diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Imagine você que um homem de Deus, uma mulher de Deus, virasse para você e dissesse assim, eis que te digo, varão, o Espírito do Senhor vai te levar para o deserto. E lá você vai ser tentado pelo diabo. Você ia dizer assim, sai de reto, Satanás. Não é isso que você ia dizer? Hein? Fala sério. Porque a gente tem uma ideia equivocada que os desertos são necessariamente coisas ruins. Mas é interessante que, por exemplo, não somente aqui, mas lá no Egito, entre a promessa de Deus e a terra prometida, tinha um deserto. É interessante perceber também que entre a unção de Davi como rei de Israel e a posse, ou seja, a efetivação desse plano, tinha um Golias no meio. É interessante perceber que a história de muitos profetas, de muitos homens de Deus, como Elias, a história de Elias, na manifestação da palavra de Deus na vida dele, tinha uma Jezabel lá para enfrentar. Já pensou? É verdade que nem todo deserto provém do Senhor. É verdade. Tem deserto que é consequência do pecado. E esse a gente não precisa experimentar. Esse a gente pode evitar na nossa vida. Então diga comigo assim, tem desertos que eu posso evitar. Tem desertos que eu posso evitar. O deserto que é consequência do pecado, eu não preciso viver. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem desertos que tem a ver com o fato de estarmos no mundo. Simplesmente porque nós estamos no mundo, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci esses desertos aí, a gente só tem que passar por eles, sabendo que Jesus vai estar conosco. Mas há desertos que intencionalmente o Senhor permite que a gente passe, porque Ele quer tratar algumas coisas na nossa vida. Então você vai ter que discernir qual do deserto que você está enfrentando. Se for do pecado, é só se arrepender, mudar de vida e está tudo certo. Se for esse deserto que é contingência do mundo, de você estar no mundo, fica firme, porque Jesus está com você. Mas se esse deserto tem propósito, e nada nessa vida é sem propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente pode aprender com Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende com Jesus é que a gente não resiste o deserto. A gente resiste o diabo, mas o deserto não.
Um dos problemas da humanidade é quando ela não consegue dar nome para as experiências que ela está vivendo. Um dos grandes problemas, quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse assim, vem aqui e vamos dar nome nos bichinhos que estão por aqui. Quando a gente não consegue dar nome às experiências que a gente está passando, isso se torna um grande problema. Quando eu não sei, isso aqui é um deserto, eu preciso enfrentar. Isso aqui é uma perda, eu preciso enfrentar. Isso aqui é uma dor, eu preciso enfrentar. Isso aqui é uma imaturidade, eu preciso enfrentar. Eu preciso ter condições de dar nome às coisas. E se tem um deserto na sua vida, querido, se você está passando por um deserto, você não precisa ter medo dele, porque se o Espírito de Deus te levou a um deserto, ele vai permanecer com você nesse deserto. Amém ou não? Faz sentido para você? Se o Espírito de Deus te conduziu a um deserto, ele vai estar com você. E há uma certeza que a gente vê em Jesus. O deserto foi um lugar de prova, foi um lugar de luta, foi um lugar de escassez, mas o deserto abriu as portas para um ministério poderoso na vida de Jesus. O deserto abriu as portas para um ministério extraordinário na vida de Jesus. Depois do deserto, Jesus começa uma história linda que marcou as nossas vidas. Depois do deserto, o povo de Israel entrou numa terra prometida. Depois do gigante Davi, ninguém passou a ter dúvida de que Davi era mesmo escolhido do Senhor. Pode ser, irmãos, que essa luta que você está enfrentando, que esse deserto que você está passando, seja um instrumento de Deus para mostrar para você mesmo e para esse mundo que você está vivendo, quais são os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Então diga comigo assim, se Jesus estiver comigo, não tem problema passar pelo deserto. Eu não estou dizendo que é bom, tá, irmão? Não. Eu dizia aqui mais cedo que quando eu era mais moço, eu gostava de dizer que crise é muito bom. Que crise é uma oportunidade maravilhosa de você aprender. Não fala essa bobagem nunca mais. Entendeu? Porque se eu puder viver sem crise, melhor, não é verdade? Mas é verdade que a vida humana, a vida adulta, ela está sujeita aos desertos. A gente passa por desertos. E se você não enfrentar esse deserto, às vezes você fica adiando o que Deus tem preparado para a sua vida. Quer dizer, iniciar o ministério, iniciar o que Deus tem para você, pode ser que dependa de você vencer esse deserto, vencer essa etapa. Não dá para pular etapa, não queira pular etapa, viva cada etapa que Deus colocou na sua frente para viver. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus aqui hoje, que nós podemos pelejar nossas batalhas, nós podemos enfrentar os nossos desertos, porque o Deus que nós servimos não é um Deus que se ausenta de nós no meio da nossa luta. Nós não precisamos de um mundo colorido para acreditar que o plano de Deus vai se realizar. Nós não precisamos, não existe esse mundo perfeito, esse plano perfeito. É bobagem achar que porque você está passando por um deserto, os planos de Deus não vão acontecer na sua vida. É bobagem achar que porque você está passando por um deserto, está se sentindo frágil, você não vai dar conta de viver os planos de Deus. A história do povo de Deus é marcada pelos desertos, é marcada pela dor, é marcada até pelo sentimento de desamparo, como José viveu. Mas uma certeza firme, forte, de que se Deus nos levou até ali, Ele não nos deixa só em nenhum momento sequer. Amém, irmãos? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse comigo assim, Senhor Jesus, tira todo o medo do meu coração do deserto. Não precisa repetir não, faça a oração. Diga para Jesus, Jesus, tira o meu medo do deserto. Me ajuda a encarar os meus desertos. Me ajuda a enfrentar as minhas batalhas. Porque eu sei que lá do outro lado tem vitória para mim. Eu sei que lá do outro lado tem uma história nova para mim. Lá do outro lado Jesus tem conquista para mim. Fala, querido, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Diga, Deus, eu não vou fugir mais dos meus desertos. Eu não vou colocar culpa em ninguém por causa dos meus desertos. Eu vou encarar o que tiver para encarar. Eu vou lutar a luta que tiver que lutar. Porque o meu Deus é o Deus que peleja as minhas batalhas. O Deus que começou a boa obra na minha vida vai completar. Ele é fiel para completar. A promessa de Deus não vai ficar perdida. Em nome de Jesus. Amém? Pronto. Olha para o teu irmão para você ver. Olha aí.
Está com cara de vencedor, o irmão que está perto de você? Pergunta para o teu irmão assim, está pronto para o deserto? Fala com ele, eu não. Fala com ele, eu não, estou pronto nada. Só se Jesus mandar. Entendeu? Porque ninguém vai atrás de deserto, não é verdade, irmãos? Mas se Jesus mandar, nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa é que nós precisamos desenvolver uma vida que vá além dos desejos mundanos que governam esse tempo. É interessante que você pode saber que isso é previsível. O diabo vai sempre se aproximar de você em dois momentos. Primeiro, quando você se sente muito frágil. Todas as vezes que você estiver muito frágil, você pode ter certeza que o diabo vai se aproximar para tentar aproveitar da sua fragilidade. E também quando você se sente muito forte. Os dois extremos. Quando você se sente muito forte, é fácil dar uma rasteira em você. Jogar uma pinta de vaidade, de orgulho, dizer assim, cara, você é bom, hein? Puxa vida, hein? Depois de você, só você mesmo. É fácil. Os dois extremos são extremamente perigosos, né? Suscetíveis à tentação de Satanás. E não tem problema a gente estar muito frágil, nem a gente estar vivendo muito êxito. O problema não está aí. Você só tem que ter a atenção que o diabo normalmente se aproxima nesses dois extremos. E aí, nesses dois extremos, nós precisamos ser conduzidos por valores maiores, mais profundos do que os valores que governam o mundo. Porque é com os valores que governam o mundo que o diabo vai tentar você. A primeira tentação que o diabo apresenta para Jesus, e o primeiro desejo mundano que Jesus tem que vencer, é o desejo de afirmação. No versículo 3, o diabo diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo não está dizendo para Jesus, mata a tua fome. Não é isso que o diabo está dizendo. O diabo está dizendo assim, você é filho de Deus, então mostra força, cara. Mostra para que você veio. E aí, mostra a força aqui, ó, um monte de pedra aqui, transforma em pão, quero ver. A questão do diabo não era que Jesus matasse a fome dele, mas que Jesus, naquele momento de fraqueza, porque Jesus estava 40 dias sem comer, em jejum, Jesus demonstrasse força. Jesus estava pronto para começar o ministério dele. Então o diabo diz assim, você vai começar? Então mostra a força, quero ver para que você veio. Tem força aí? Alguém já fez isso com você? Já? Se fosse você, eu ia lá. Dizia tudo que está engasgado aqui. Ó. Vai lá. Vomitava tudo em cima, assim, na cara dele, para ele deixar de ser besta. Se eu fosse você, eu não aguentava esse desaforo, não. Quem já ouviu esse negócio aqui? Talvez você não ouviu. Você já ouviu alguém contar disso em outra cidade? Já passou por esse tipo de coisa? Que às vezes naquele momento que você está frágil, naquele momento que você está angustiado, naquele momento que você está assim, se sentindo às vezes o pior elemento da terra, aí chega alguém e pisa no seu calo, e chega um outro assim, que só falta os dois chifrinhos, dizer assim, eu se fosse você, não levava esse desaforo para casa. Eu mostrava força. Por que Jesus não cai nisso, irmãos? Por que Jesus não entra nessa provocação de mostrar força? Porque a identidade de Jesus não precisava provar nada para ninguém. Você pode dizer para o teu irmão, por favor, me ajuda. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas ajuda. Você pode crer que você é a boca de Deus. Fala para o teu irmão assim, olha, você não precisa provar nada para ninguém. Fala para o teu irmão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa saber que você é filho de Deus. E que há uma unção e um propósito sobre a sua vida. É tudo que você precisa saber. Amém, irmãos? É tudo que você precisa saber. Jesus diz assim, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, verso 4, que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo o seguinte para o diabo, olha Satanás, a minha força, a minha autoestima, o significado da minha vida, da minha identidade, não vem do que eu posso fazer, mas daquilo que procede da boca de Deus ao meu respeito. Amém, irmãos? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo para o diabo.
O que me importa é o que procede da boca de Deus. E o que é que procedeu da boca de Deus para Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Então não importa qual é a situação que está vivendo, não importa quão frágil e miserável você se sinta, o que importa é que o que Deus disse a teu respeito, e Ele diz que você é filho amado, filha amada do Senhor, e nada muda isso. Amém, irmãos? De novo, nós não podemos permitir que a nossa realidade, que a nossa fraqueza mude a face de Deus e os propósitos de Deus a nosso respeito, porque não mudou. Quando o povo de Israel estava lá, o povo de Judá, na verdade, estava lá abatido, por conta do pecado que se instalou, por conta da eminência do exílio, Jeremias diz para eles, Deus usa Jeremias dizer assim, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho, e pensamentos de vida e não de morte, e um futuro. Como quem diz assim, estava tudo desmoronando, o povo só conseguia enxergar a miséria, mas Deus diz, eu sei os pensamentos, eu tenho pensamento de vida, e tenho um futuro, uma esperança. Sabe, queridos, nessa noite nós precisamos decidir que nós não seremos governados por um desejo ingênuo, infantilizado, imaturo de afirmação. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O que alimenta a nossa vida, o que nos dá identidade, é a palavra revelada de Deus a nosso respeito. Quantas vezes, em momentos de angústia, em momentos de dúvida, em momentos de temor, no meu canto, no meu secreto, a única coisa que Deus disse para mim foi assim, eu estou aqui, filho, eu estou contigo. A minha palavra não mudou. A minha palavra não mudou, a minha promessa não mudou. Você está abatido, você está aflito, mas eu não mudei. Quantas vezes eu me levantei do meu abatimento, só de saber que Deus permanece Deus e a promessa dele permanece viva para a minha vida. Mas se eu estiver alimentado por esse desejo mundano de provar para as pessoas que eu posso, eu vou ser tentado a fazer atalhos. E Jesus até podia transformar pedras em pães. Então o diabo vai colocar na tua frente coisas que você pode fazer. Que efetivamente você pode fazer. Porque Jesus podia, mas não era conveniente. Entendeu? Não era plano de Deus, não era propósito de Deus. Deus não quer que você faça nada que Ele não revelou, que Ele não sonhou, que Ele não planejou. Para poder se valer, para poder se afirmar. Não, a nossa afirmação vem na revelação de quem nós somos diante do coração de Deus. É isso. É simples assim. O segundo desejo mundano que a gente precisa vencer, e que o diabo vai colocar, é o desejo de notabilidade, de ser notado, e de ser notável. Olha a tentação que o diabo coloca para Jesus. Ele diz assim, se tu és filho de Deus, e lembra que ele está sempre colocando uma interrogação. Ele não tinha dúvida nenhuma que Jesus era filho de Deus, mas ele sempre diz, se você é filho de Deus, então lance aqui desse alto, e os anjos de Deus vão te socorrer. Qual é a pegadinha? Chama a atenção de Deus, cara. Dá um piti aí. Pula aí daqui do alto para ver se Deus presta atenção em você. Você já viu alguém fazer isso? Aqui não, na sua casa não, mas em outro lugar. Alguém que se lança no chão, se joga, se deixa prostrar, desiste de coisas importantes. Você já viu alguém fazer isso aqui? Não, não. Para ver se alguém presta atenção nela. Já viu alguém fazer isso? Eu vou desistir de tudo. Pastor, esquece o meu nome. Apaga meu nome. Eu só não vou dizer para Deus apagar meu nome do livro da vida, pastor, porque eu não quero ir para o inferno. Mas risca meu nome aí. Porque eu não sou nada, não sou ninguém, não mereço, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Né? Tem uma música antiga do Osés de Paula, que da época do meu amigo ali, conterrâneo, né?
Valdeci está ali, firme comigo. Ele diz assim, ninguém se importa com minha alma. E por aí vai. Quem lembra da música? Lembra, Valdeci? Lembra da música? Não. Não. Ninguém se importa comigo. E aí fica esperando que os céus, que a terra, parem para olhar para você, pobre miserável. Estou com pena de mim. Há um desejo de ser notado, percebido. E esse é um desejo mundano. Fala comigo, esse é um desejo mundano. Fala, este é um desejo mundano. Os filhos de Deus não precisam disso. Eles já foram achados, eles já foram abraçados. Eu brinco que isso é síndrome de ovelha perdida dentro do aprisco. A Bíblia conta que a ovelha, lembra? Eu vou lembrar de uma outra antiga, da época do Marcinho, viu, Wanda? Assim, eram 100 ovelhas. Lembra dessa? Essa você lembra. Então, a ovelha está lá perdida. Aí o pastor foi lá, resgatou a ovelha, sarou as feridas. Tem um Xaxá aqui, companheiro também de música antiga. Sarou as feridas, levou a ovelha para dentro do aprisco, cuidou tudo. Ela está resgatada, ela está sarada, ela recebeu óleo sobre a cabeça dela, unção sobre a vida dela, diz assim, agora é nova vida, é nova criatura, tem sonho de Deus para a sua vida. E aí a ovelha fica lá no cantinho se batendo assim, será que alguém vai me achar? Ela está dentro do aprisco. Já foi restaurada, já foi sarada, mas está com um síndrome de ovelha perdida dentro da casa do pai. Entendeu? Fala com o teu irmão assim, com todo carinho, com todo respeito. Fala com ele, acorda, irmão, acorda. Você já foi achado. Você já foi achado. Seu nome já está escrito no livro da vida, aleluia. Já tem óleo sobre a sua cabeça, já tem unção sobre a sua vida, tem fogo na tua cabeça. Então você não precisa ser percebido, não. Quem precisa ser visto é Jesus, o Rei da Glória. Quem gosta de ficar chamando atenção é o diabo, porque ele já perdeu. Você não precisa se comportar como o diabo, porque você já foi achado e a sua vida adora ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha o que Jesus disse para o diabo. Diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o diabo assim, eu não preciso tentar Deus, eu conheço. Eu não preciso colocar Deus à prova. Eu sei quem Ele é. E eu sei que Ele me ama. Ele é o amado da minha alma. Se Ele me permitiu passar por esse abatimento, Ele está comigo no dia do meu abatimento também. Eu não preciso que Deus, se no primeiro momento Jesus disse, Ele não precisa provar nada, no segundo momento Ele está dizendo, Deus não precisa me provar nada. Quantos concordam aqui comigo que Deus não precisa provar nada para a gente? Deus não precisa. Você concorda com isso em nome de Jesus? Ele é Deus, pronto. Ele é Deus, pronto. Deixa Deus ser Deus. O terceiro desejo mundano que a gente precisa vencer está no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. De novo, agora que o diabo quer oferecer para Jesus, presta atenção, em todas as situações o diabo oferece um atalho. E agora, o diabo está dizendo assim, eu posso resolver sua vida. Te fazer grande, rápido. Assim, passe de mágica. Tudo que você precisa é se render. Tudo que você precisa é negar sua identidade. Porque prostrar e adorar o diabo era Jesus negar a identidade dele. Era Jesus deixar de depender de Deus e dizer assim, eu não posso, eu não consigo. Eu preciso de outro para me levar ao lugar que alguém me disse que eu vou chegar. Porque Jesus tinha promessa, irmãos, que o governo dele ia ser por toda a terra, que o governo dele ia aumentar. O que o diabo está oferecendo, sem tocar aqui na questão das riquezas, porque Jesus nunca esteve preocupado com riqueza, mas esse nome, esse reconhecimento que o diabo oferece, já tinha promessa para Jesus sobre isso. A Bíblia diz que Jesus seria o nome sobre todo nome.
Jesus nunca precisou do diabo para essas coisas. Mas o diabo quer tocar na fragilidade de Jesus, que está em jejum 40 dias, para dizer assim, eu posso facilitar a sua vida, você não precisa passar por nada disso. Você já ouviu alguém falar uma coisa assim? Você não precisa passar por isso não, pai. Está aqui, ó, de mão beijada para você. Caminho rápido, para que você vai fazer? Ficar aí penando. Enquanto você está aí se esforçando, tem alguém que chegou depois de você e já está lá vivendo o que você está buscando. É só você negociar umas coisinhas aqui, fica tudo certo. Qual o desejo mundano que Jesus precisa vencer? É o desejo do sucesso. Sucesso é diferente de autoafirmação. Sucesso é essa ideia de que eu não sou só importante, eu sou... como é que é a palavra que eu sou assim... O mundo precisa de mim. Eu tenho relevância. As pessoas precisam de mim para que as coisas aconteçam. Sabe? Eu sou essencial, essa é a palavra que eu estava procurando. Eu sou essencial para que o mundo aconteça. Se eu ponho minha mão, pronto. Resolve. E eu ainda me considero jovem, não é? Mas uma das coisas que a maturidade gera na vida da gente é a certeza que a força não está nessa exuberância, a força está na fragilidade. Que é exatamente quando a gente descobre que não pode, que a gente pode. Que é exatamente quando a gente descobre que não, como diz aquela música, nunca foi sobre nós, não é? E nem sobre o que nós podemos fazer. É quando a gente entende que Jesus é só Jesus que a gente precisa. Jesus é tudo que a gente precisa. É quando eu descubro que pregar não é uma performance, não tem a ver com uma performance aqui no culto, tem a ver com dizer para você o que Deus falou para mim. Ponto. Quando eu descubro que a sua vida cresce na medida que você se abre para Deus e pronto, que as coisas de Deus acontecem na sua vida, não sou eu, é Jesus, que não é o prédio, não é a qualidade da música, não é nada disso que acontece aqui que provoca as mudanças na sua vida, mas é a manifestação de Deus na sua vida. Aí a gente para de buscar sucesso. Jesus responde para Satanás assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Jesus disse para ele assim: Satanás, eu não preciso do culto dos homens, naquele momento, não é? Não, Jesus nunca precisou. Ele é Deus com o seu culto ou sem o seu culto. Eu que preciso dar culto a Jesus, mas Jesus não precisa do nosso culto. Porque o nosso culto não altera o caráter de Deus, entendeu? E o que o diabo quer oferecer para ele é isso. Um culto comprado. Entendeu? Jesus disse: eu não preciso disso. Eu nasci para adorar o Pai. Ao teu Deus adorarás, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deus está chamando uma geração que não tem desejo de sucesso, mas que anseia, sobretudo, agradar o coração do Pai. Não tem problema no sucesso. O sucesso não é necessariamente um problema. O problema é viver em prol do sucesso. O sucesso deve ser resultado, porque sucesso é bom êxito. Deve ser resultado da ação de Deus na nossa vida. Eu não vivo para ter sucesso, eu vivo para alegrar o coração de Deus. Se você viver para agradar o coração de Deus, as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te fazer vencer o que você tiver para vencer. E Jesus dá uma ordem a Satanás, retira de Satanás. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que o deserto faz parte da nossa caminhada. E a gente não precisa ter medo do deserto. A segunda coisa é que não dá para vencer o deserto com desejos mundanos, contaminados pelo pecado. E a terceira coisa, e eu termino com ela, é que o deserto um dia acaba. Uma hora o deserto cessa. Tudo que você precisa é ser perseverante. Quem já enfrentou uma luta em que a sua percepção é que essa luta nunca acaba? Você já enfrentou uma luta assim? Que você, enquanto estava lutando, disse assim: meu Deus, parece que não vai acabar. Acho que eu não vou dar conta.
acho que não vai dar, não vai rolar. A Bíblia diz que Jesus, falando com os discípulos sobre um endemoniado que não ficava livre, os discípulos não conseguiam, Jesus disse assim, essa casta só sai com jejum e oração. E tem deserto, irmãos, eu diria que todo deserto precisa ser enfrentado com jejum e oração. Com o joelho dobrado. A gente não pode achar que vai vencer um deserto com justiça própria, com esforço próprio, com a força do nosso braço. O deserto se vence no jejum e na oração, na dependência absoluta de Deus. Dizer, Deus, o Senhor me trouxe a esse deserto, o Senhor me permitiu passar por esse deserto, então, por favor, me dê o escape, me mostre como sair dele, me ajude a enfrentá-lo, me dê força para permanecer firme no Senhor. A segunda coisa é que essa vida de jejum e oração precisa provocar uma espiritualidade que vá além desses desejos mundanos. Os seus valores não podem ser o valor do mundo, querido. Se a sua vida for governada pelos valores do mundo e não os valores da palavra, você vai sucumbir às tentações de Satanás. Mas se você tiver uma identidade bem resolvida em Jesus, se você souber que você é amado, que você é filho de Deus, que as promessas de Deus não vão cair por terra na sua vida, que elas vão se cumprir, você vai conseguir. Se você souber que você não precisa provar nada para ninguém, se você souber que você não precisa ser notado, Jesus já te notou, já te percebeu, se você perceber que Deus quer te fazer prosperar e não é você que vai produzir sucesso, então você vai vencer. E por fim, no deserto a gente enfrenta com constância e perseverança. Constância e perseverança. O que é constância? Constância é um padrão que se mantém. Entendeu? É um padrão que se mantém. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é uma pessoa que uma hora está firme, outra hora não está firme. Uma hora quer muito, outra hora não sabe se quer. Uma hora está correndo, outra hora já diz assim, não aguento mais correr. Ele não tem constância. Então nós precisamos de constância. Jesus ficou ali 40 dias constantes, em jejum, em oração e na dependência de Deus. E eu preciso perseverar até o fim. E há desertos que duram 30 dias, há desertos que duram 40 dias, há desertos que duram um ano, que duram anos. Mas é certo que o deserto uma hora acaba. O deserto de Jacó durou 14 anos. O deserto do Egito, do povo de Israel, durou 40 anos por conta da desobediência deles. Não precisava disso. Não importa qual seja a duração do teu deserto, mas persevera. Porque no final a bênção vem, no final a resposta vem, no final os anjos do Senhor virão e te servirão. Porque afinal você é filho de Deus, você é amado do Senhor. Então persevera, porque chega um dia que o deserto acaba e os anjos vêm e renovam as suas forças. E se você puder ver comigo o que acontece no final. No final, diz o texto no versículo 11, com isto, você pode ler comigo? Com isto, a Bíblia diz assim, resistiu o diabo e ele vai fugir. O diabo não dá conta com perseverança e com constância, sabe por quê? Porque ele não foi constante. Ele se mostrou de ânimo dobre. Ele foi seduzido por esses desejos que ele apresentou para Jesus. Ele não perseverou no lugar dele e por isso ele foi expulso do céu. Então, quando você persevera, ele não resiste, porque isso expõe a fragilidade dele. Entendeu? Isso expõe a fraqueza dele. Você persevera, você resiste e ele foge. Foge. Não é simplesmente ele sai de cena, não. Ele foge, porque ele não dá conta do que Deus gerou no seu coração. E os anjos vieram e serviram Jesus. Persevere, meu irmão. Eu não posso te prometer que o teu deserto vai acabar amanhã. Eu não tenho esse poder. Eu não quero te enganar.
porque pode ser que ele dure mais um pouco. Não quero te enganar. Mas eu tenho certeza que o Deus que permitiu que você chegasse ao deserto, aquele que não é fruto do pecado, Ele que permitiu você chegar lá, Ele é poderoso para te dar força para ficar até o fim e vencer esse deserto na sua vida. E vencer o diabo e as trevas. Por isso, em nome de Jesus, hoje nós precisamos nos aliançar com Jesus e com a vitória que Ele já conquistou para nós sobre o pecado, sobre o deserto, sobre o inferno. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E você sabe a verdade a respeito da sua vida. Você sabe como anda seu coração. Talvez hoje você precisa de coragem para não negar a realidade que está diante dos seus olhos, mas enfrentá-la em nome de Jesus. Eu quero orar por aquelas pessoas que hoje entraram aqui. Nós oramos pelos impossíveis de Deus. Mas quero orar por pessoas que entraram aqui e têm passado por um deserto e precisam da direção de Deus nesse deserto. Enquanto o Ministério do Louvor canta e louva, eu queria que você que precisa da direção de Deus no teu deserto, saia do seu lugar e venha à frente e diga assim: eu quero me aliançar com Jesus e vencer o diabo e o deserto. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pode vir, querido. Me encontrei o que tenho, te entrego. Sai do seu lugar, vem aqui receber a sua vitória em nome de Jesus, uma vida de vitória. Venha em nome de Jesus, enfrente o seu deserto. Vem limpar as minhas Enfrente o seu deserto. Coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Talvez o seu irmão não está conseguindo sair do lugar dele. Dê a mão para ele. Diga: vamos lá, querido, vamos lá. Maior é o Senhor que nos chamou. Traz o seu irmão, o seu amigo no altar. Traz o seu marido, traz a sua esposa, traz o seu filho. Você está sendo chamado a fazer uma aliança com Jesus, porque Jesus é maior que o deserto. Jesus é maior do que a tua luta. Jesus é maior que a tua tribulação. Meus momentos e os dias meu respirar, Gil, vem cá, Gil. e o meu viver, que sejam todos. Se tem alguém que você ama aqui à frente, vem se colocar do lado dela, por favor. Vem me ajudar a orar com esse irmão querido que está aqui.
força. Oh, aleluia. Adore com toda a tua força. Adore com toda a tua força. Adore. Simplesmente adore. Simplesmente adore. Ah. Aleluia. Minha vida a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, aleluia. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus, Jesus, que lição. Que algo extraordinário foi dito nessa noite. Ah, Jesus, que nós possamos aprender cada dia mais e mais contigo. Ah, Senhor Deus, ensina mesmo a nós adorarmos diante de um deserto. Senhor Deus, como o Senhor falou essa semana comigo sobre deserto. Deserto passa, deserto acaba. Aqueles que estão nos braços do Senhor. Jesus, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo clamando pelo teu nome, dizendo: Jesus, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza. Senhor Deus, gera essa certeza no coração do teu povo que vai passar. Pode estar demorando, mas vai passar. Que eles possam, Deus da glória, curtir, aprender diante de tal desafio que é o deserto, que é apresentado a cada manhã para nós. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus, aqui estão os teus filhinhos. Quantos nessa hora estão chorando e dizendo: como esta menina diz que eu tenho que adorar, aonde só tem dor e desespero, aonde não tem mais esperança. Mas Deus manda te dizer nessa noite: Alela Xarabaete canto. Essa noite é a noite de vitória. Se tu aprenderes a me adorar, tu verás a glória de Deus, tu verás a minha presença, porque maior é Deus no deserto do que o deserto diante do nosso Deus. Ah, Xarabaiei. Meu Deus, aqui está teus filhos. Eu vejo anjos em Xalaiarabai. Eu vejo anjos jogando lágrimas. Eu vejo anjos recolhendo a lágrima do justo neste lugar. A lágrima do justo não é derramada à toa. A lágrima do justo é levantada diante do Senhor. E receberás a glória e a vitória de Deus nessa noite. Jesus Cristo, eu te peço, nessa noite, que o Senhor venha capacitar o teu povo. Fortalece o teu povo nessa noite. Fortalece, Jesus Cristo. Não importa o tempo que vamos passar pelo deserto. O que importa para nós, Jesus, é a tua mão estendida sobre nós. É caminhar contigo. Porque eu bem sei, Jesus, que aqueles que descansam em ti não apenas passa pelo deserto, mas chega na terra prometida, e todos verão e contemplarão que há um Deus que ainda faz milagres e suas maravilhas. E nessa noite não é diferente. Muitos daqui já estão dando pasta no deserto. Ah, Jesus já está dando pasta, mas muitos ainda vão crescer diante desse deserto. O deserto não é para vergonha, mas o deserto é para a manifestação da glória de Deus. Porque todo povo verás que quem é fortalecido em Cristo é mais que vencedor. Ah, Jesus, Senhor Deus, que essa palavra venha crescer em nós. Que nós venhamos sim se preocupar em obedecer a tua ordem. Queremos sim saber o que tu tem dito ao nosso respeito nos céus. Porque aí sim, Deus, seremos um canal de bênção para essa cidade, para a nossa família. Deus, nos ensina a confiar em ti, na abundância ou na escassez, como Paulo descreve nas cartas de Coríntios. Pai, que nós possamos ser fortalecidos pelo teu poder e esperar e confiar em ti. Nos ensina cada manhã, Jesus, a confiar e esperar a tua resposta. Porque eu bem sei, Jesus, que aqueles que esperam não em homens, mas aqueles que esperam no Senhor. A tua palavra de Deus que me diz isso, Senhor. E aí eu profetizo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não seremos mais ou menos vencedores,
mas a tua palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, dê um bravo de vitória para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque tu já é mais que vencedor, em nome de Jesus. Receba, receba, aleluia. Não saia daqui ainda, permaneça e declare o nome que é sobre todo nome. Declare: Yeshua. O nome que é sobre todo nome, aquele que governa sobre todo o deserto, aquele que reina sobre todas as coisas. Jesus, Jesus. Suas vozes vão declarar. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Sabe, querido, como nós declaramos aqui e temos declarado desde o início deste culto, Jesus é maior que o teu deserto. Jesus venceu o deserto e governa sobre todo o deserto. Mas há uma necessidade. Ele precisa governar sobre a sua vida. Para que você tenha vitória no deserto, é preciso que Jesus governe sobre a sua vida, que Ele seja rei sobre a sua vida. E há uma diferença muito grande em saber que Jesus é Deus e permitir que Jesus seja o meu Deus. Hoje, há duas pessoas já entregaram as suas vidas para Jesus, a Isabela e o Luiz Gustavo, não é isso? Colocaram a vida deles diante de Jesus. Mas talvez você ainda estava receoso, mas agora você tem certeza que você precisa de Jesus, que você precisa de uma aliança. Você não vai preocupar com os homens, você precisa olhar para Jesus. Então, querido, se você está com essa certeza, eu não posso deixar você sair daqui sem tomar essa decisão. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer que Ele seja Deus sobre a sua vida, quer que Ele governe sobre a sua vida, eu queria só que você levantasse uma das suas mãos e dissesse assim: eu preciso, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus.